Sobre este problema na VCI, no Grande Porto, na cidade do Porto, o que é que pensa que poderia ser uma solução? Estamos a falar de muitos automóveis que diariamente atravessam esta tal via. Como em várias cidades da Europa, a solução passa pela redução drástica da utilização do automóvel. Deve-se utilizar os transportes públicos, o metro. O metro já está a ser utilizado, mas os autocarros, as caminhonetes devem ser muito mais utilizados. A cidade do Porto não é muito propícia a bicicletas, como na Holanda, por exemplo, mas os autocarros e o metro e as caminhonetes podem perfeitamente ser utilizadas, e em vez do automóvel, que é uma forma de fomentar também o individualismo e essas questões, e o egoísmo e o individualismo e essas coisas que fomentam, são elementos do capitalismo, que é uma coisa que destrói o amor, que destrói a amizade, que destrói a própria vida e que transforma isto numa espécie de controle, numa espécie de lavagem ao cérebro permanente à cabeça das pessoas, lavagem permanente à cabeça das pessoas através dos grandes médias, da internet, das redes sociais, da inteligência artificial e dessas coisas todas. António Pedro Ribeiro, quando defende uma aposta no transporte público e a retirada, neste caso, de automóveis da cidade e também desse uso por parte de quem precisa de aceder ao grande público, nós ouvíamos ainda há pouco aqui o Nuno Matos Pereira colocar algumas questões e também reservas àquilo que foi a instalação, a criação de uma nova rede de transportes de autocarros, a rede Unir, que tem tido alguns problemas. Sem a oferta, fica mais difícil que as pessoas possam deixar o automóvel em casa, sem a oferta de transportes públicos. Sim, mas tem que haver essa oferta, tem que existir. Não há outra solução, senão a cidade entope completamente. E os preços das casas, o preço do arrendamento é o mais alto dos últimos 30 anos. As pessoas não têm dinheiro para comprar, para arrendar casas. Os jovens, os idosos, toda a gente não tem dinheiro para arrendar casas. Nem ordenado mínimo, nem ordenado médio. Não tem dinheiro, as pessoas não têm dinheiro para arrendar casas. Não há dinheiro. Muito bem, António Pedro Ribeiro, estava a contestar de alguma forma aquilo que era a ideia do Nuno Matos Pereira. O que é que pensa sobre esta área da saúde? Que liquidaram o serviço, estão a liquidar o Serviço Nacional de Saúde, o PS, o PSD, transformaram a saúde num grande negócio. É preciso reconstruir completamente a saúde, isso é uma tarefa imediata. Senão isto transforma-se numa espécie de num regime igual aos Estados Unidos, em que a pessoa tem que pagar tudo para ser tratada. Não pode ser assim. Já está quase liquidado o Sistema Nacional de Saúde. E não pode ser assim. As pessoas têm que ser tratadas como iguais. Os seres humanos são todos iguais. Nascem iguais e todos têm os mesmos direitos. É uma questão de humanidade. Mas, por exemplo, quando sabemos que existe alguma dificuldade, até em vários concelhos do Distrito do Porto, nesse acesso à saúde, não admite que isso possa ser feito pelo setor privado, social e privado, quando o Serviço Nacional de Saúde não consegue assegurar essa resposta. Estou, por exemplo, a lembrar-me das Misericórdias e de outro tipo de instituições que têm contratos com o Estado e que acabam, na falta do Serviço Nacional de Saúde, acabam por valer às populações. Admito em último caso, sim, admito em último caso. Mas acho que a prioridade deve ser dada ao Serviço Nacional de Saúde. E não tem sido dada, na sua opinião, nos últimos anos? Não, sim, mas tem sido destruído o Serviço Nacional de Saúde, tem sido destruído porque tem sido transformado num negócio. Tem sido transformado num negócio o Serviço Nacional de Saúde. Muito bem.
António Pedro Ribeiro, sobre esta questão da regionalização, o que é que defende o PCTP-MRPP? Nós não temos uma opinião clara sobre isso, não posso pronunciar. Mas tem alguma ideia daquilo que poderá ser, neste caso, estamos a falar de algo que está previsto na Constituição? Não tem uma ideia sobre aquilo que é a regionalização que está prevista na Constituição para o país? Não temos uma opinião clara sobre isso, não posso dar uma ideia. Muito bem, mas sobre descentralização, há alguma coisa que nos possa dizer sobre o processo de descentralização a que assistimos ao longo dos últimos anos e que foi proposto também e levado a cabo por este governo do Partido Socialista? Descentralização é um bocado boys, jobs for the boys. Um bocado isso. Tínhamos aqui outras questões que também estavam a ser levantadas pelo Nuno Matos Pereira e que tinham a ver com aquilo que era as diferenças que há entre o território, neste caso entre, por exemplo, a cidade do Porto e também outros concelhos do interior. Na sua opinião e na opinião do PCTP-MRPP, é possível diminuir estas diferenças que ainda existem entre o litoral e o interior? Sim, é claro que é preciso investir na linha ferroviária, obviamente, que foi muito descurada ao longo destes tempos, principalmente no tempo do governo Cavaco Silva, foi muito descurada a linha ferroviária e é fundamental. E mesmo ao nível dos transportes, ao nível da cidade, mesmo os transportes dos autocarros têm sido descurados. E é preciso investir nos autocarros e tem que ser autocarros mais cómodos e mais rápidos. E as pessoas têm que ter mais condições para se deslocarem para os locais. Posso só acrescentar muito rapidamente, só sim, por favor. Uma última nota. Claro. É que vivemos num país em que o caos está instalado, em que o país está a saque, em que temos um primeiro-ministro, António Costa, que é corrupto, em que temos um presidente da República que tem um caso de Cunhas, no caso das gêmeas luso-brasileiras, em que Luís Montenegro tem o caso da Casa de Espinho, em que Pedro Nuno Santos só faz trapalhadas, em que André Ventura é um demagogo fascista que quer instaurar uma ditadura salazarista, em que a justiça está um caos, em que qualquer cidadão se pode autoproclamar primeiro-ministro ou presidente da República e que está na hora da revolução.